Nosso assunto será Princípios Gerais de Administração e Enfermagem. Os tópicos a serem abordados nessa aula: administração e a humanidade, teorias administrativas aplicadas à enfermagem, o que é PODC, os 3 E na administração. Ao término dessa aula, você deverá ser capaz de conhecer o processo da administração e a evolução da humanidade, conhecer as teorias da administração, compreender a importância da administração na enfermagem e dominar ferramentas administrativas aplicadas à enfermagem. Não dá para a gente falar de administração se a gente não entender de onde ela veio. Então, tudo relacionado às disciplinas, praticamente todas as disciplinas, tem um histórico. A administração também, ela tem um histórico, por quê? Ela não está só na enfermagem, ela está em todos os tipos de gestão administrativa, ela está. Mas por mais que ela seja administrativa, ela tem que ser incorporada na área da saúde. Se a gente começar a falar um pouquinho da história, olha onde começa, 5.000 a.C., lá na Suméria. Suméria é o momento em que eles começaram a falar assim, tá, como é que eu vou mostrar para alguém o que eu fiz, como é que eu fiz? Eles não começaram tanto com a escrita, foram mais com as imagens que incentivou a população a se organizar. Porque assim, a função administrativa é que como a população vai se organizar e funcionar dentro de uma instituição, ou que seja dentro de casa. Se a gente raciocinar um pouquinho, vai perceber que a gente também é um bom administrador dentro de casa. Aí Ptolomeu, lá no Egito, ele aproveitou um pouquinho do perfil Suméria e disse, tá, além do desenho, eu preciso começar a escrever e descrever os passos de uma boa administração. Só que a visão de Ptolomeu, a pirâmide era muito braçal, era muito o envolvimento do corpo. Olha a evolução administrativa, como incorporou na enfermagem. Vem Confúcio, em 500 a.C., um filósofo que ama as frases de Confúcio, né? E ele fala assim, tá, tudo bem, ele tem que ser um bom administrador, mas como ele é enquanto ser humano? Olha essa frase que eu acho o máximo de Confúcio e a gente vai conversar um pouquinho mais para frente sobre ela. Quando vires um homem bom, tenta imitá-lo, mas quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo. A gente vai refletir sobre essa. Por conta de Confúcio, por conta de Ptolomeu, eis que vem as organizações militares, e é onde foge da questão só administrativa. Até as Forças Armadas, Brasil e outros países, tiveram que se organizar administrativamente. Até a questão de contagem de revólveres e espingardas, tem que ter uma pessoa responsável administrativamente para receber e liberar esse tipo de armamento. E eis que a gente fala muito da Igreja Católica, por quê? A Igreja Católica, ela influencia no quesito administração e também influencia no quesito saúde. A gente vai ver no decorrer das histórias o quanto a Igreja Católica influencia na boa organização. Tudo bem? Vamos falar das teorias administrativas. A gente vai voltar um pouquinho, de novo, na história, para entender de onde surgiu. Quem foi que inventou essa coisa de administrar, liderar, chefiar, organizar? Quem foi? Eis que vem Henri Fayol. Fayol, ele foi o que falou assim, vamos organizar. Não, tá bagunça. Preciso organização. Ele traz um modelo de gestão tradicional que compreende o sistema autoritário. Essa a deficiência inicial, mas precisa, da gestão e da administração. Alguém teve que organizar, mas ele pensou no você vai fazer, você vai e pronto, não tinha esse, você pode fazer, né? Eis que vem Frederick Taylor, que ele traz a gestão moderna. Taylor diz assim, não dá para ser assim também, vamos com calma. A gente tem que entender o quanto esse indivíduo, ser humano, ele consegue desenvolver. Né? Então, ele traz no foco a pessoa, o ambiente e a organização. Ou seja, Fayol é
mão de obra e acabou. Taylor traz, é mão de obra, mas é ser humano, então a gente tem que entender. Eis que também me vem o nosso Drucker, esse do contemporâneo, a gestão contemporânea, ele abraça a ideia de Taylor, que diz assim, o ser humano ele precisa ser visto, mas o ser humano também, ele não é só ser visto, ele precisa entender todo o processo da instituição, até para ele valorizar mais, é o momento que a gente traz o indivíduo para a instituição, a gente deixa de chamá-lo de funcionário para trazer a ideia de colaborador. Então a gente vê uma ascensão, uma progressão na gestão, sim? Vamos lá. A gente traz também as teorias administrativas aplicadas à enfermagem e quais são as dificuldades da enfermagem? A questão do trabalho em equipe, as atribuições, né? Quem vê de fora a enfermagem não sabe quem é o auxiliar, o técnico, o enfermeiro, né? Para a população do lado de fora, todo mundo é enfermeiro. Então a gente também teve que entrar a gestão e categorizar, colocar uma dinâmica, um perfil muito mais elaborativo na questão quem gerencia, quem lidera. Tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre trabalho com equipe multidisciplinar, a hierarquização das atribuições, mediar conflitos, que não é fácil, o mediador de conflitos, e dinamizar e propor as soluções. É essa a ideia na área da saúde, né? Não estou desmerecendo as outras áreas, mas o mediar conflitos não é simplesmente com o seu colaborador, a gente também tem conflitos com o paciente, conflitos com a instituição, conflitos internos, né? Então, um bom líder, que a gente vai conversar sobre a diferença de chefe e líder, ele vai precisar ter esse atributo aí para ajudar no desenvolvimento do seu colaborador. Vamos lá. Dentro dos princípios gerais, a gente tem o PODC. Vamos pelo P. Como é que eu vou cuidar de um paciente se eu não tenho um planejamento de como cuidar dele? Tá bom? Então, a gente começa com a palavra planejar. Por exemplo, eu vou abrir um hospital e entra o que for? Não. Quando você entra no hospital, a gente tem as portas de pronto-socorro, a gente tem as portas de clínica, a gente tem as portas de maternidade. Isso tudo tem relação com o PODC de planejar como ele vai ser atendido e para que ele vem. Organizar esse tipo de atendimento, organizar até o fluxo da instituição, tá? Direcionar. Esse direcionar são as discussões de casos do paciente e as discussões de casos dos colaboradores, discussões de casos da instituição, da rede. Como é que a gente vai direcionar esse atendimento desse paciente? E controlar, não dá para deixar solto, né? Não dá para simplesmente, eu tenho um sonho e ele fica solto, não. Eu tenho um objetivo e eu tenho que traçar as regras para esse objetivo. E no final, deu certo? Como é que eu vou saber? Controlando esse planejamento, tudo bem? E nós trazemos também a ideia dos 3 Es. Por quê, turma? Tem gente, né, que acaba achando que eficiência, eficácia e efetividade é tudo a mesma coisa. E não é. O português é claro na questão de eficiência. Suponhamos que eu quero abrir um hospital. Quando a gente fala assim, o hospital ele é eficiente, ou seja, ele recebe a verba correta, os custos corretos para eu atender este paciente? Tá. A eficácia dele, baseado nesses custos, ele consegue atender eficazmente, né? Aí, o impacto que é o melhor. Porque assim, nós vamos falar mais para frente um pouquinho sobre selo de qualidade. E a questão do selo de qualidade, que é muito mais da efetividade. Foi efetivo? Deu certo? Foi impactante? Não deu? É o momento de replanejar. São 3 Es com as definições diferenciadas, tá bom? Vamos lá, nosso Saiba Mais, esse dica de leitura é o Manual de Gestão Hospitalar. Por mais que a enfermagem não seja só o hospital, o primeiro foco da enfermagem foi hospitalar. Então é interessantíssimo entender como é que eu vou gerenciar, como é que eu vou ser um gestor de hospital, tá bom? A história de Ford, que foi o nosso
elaborador do carro, da marca Ford, né? Ele que trouxe a ideia de organização, de função, atribuições, funções, não na enfermagem. Mas a gente usa até alguns vídeos interessantes para falar como tem que ser organizado a linha enfermagem. E também nosso vídeo sobre a Revolução Industrial precisa, porque a enfermagem foi crescente também na Revolução Industrial. Assim chegamos ao final de mais uma aula de Princípios Gerais de Administração. Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima. Bons estudos!